Olá, amados! Bom dia! Tudo bom? Como é que vocês estão? Feliz segunda-feira! Hoje, segunda-feira, dia 24 de março de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia e as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia! Oi, Ana! Tudo bom, minha querida? Que bom você aqui com a gente. Kátia, Eliane, Diego, Caroline, Eliane. Bom dia, paz, minha querida. Francisco, bom dia. Amados, que em nome de Jesus, no nome do maravilhoso Senhor Jesus, essa seja a melhor semana, amados. Melhor dia, melhor semana das nossas vidas até esse presente momento. Temos desafios? Temos. Temos circunstâncias muitas vezes desafiadoras? Temos. Mas nós temos conosco, amados, os Reis dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, o nosso maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade. Jesus está com a gente, amados. Então, está tudo bem. Se agarre nele, se aproxime dele, fique bem coladinho em Jesus, conversando com ele, tem um relacionamento, amados, genuíno com ele. E você vai ver a sua vida ser transformada, não por regras humanas, mas sim pelo poder do Espírito Santo. A transformação vem dele, amados. Queridos, preciosos, o tema da nossa live hoje é Deus não nos rejeita, Ele nos chama para perto. Deus não nos rejeita, Ele nos chama para perto. Vamos acompanhar alguns versículos que falam sobre isso. Vamos antes fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Vamos falar com Deus. Bom dia, Thaís. Bom dia, Divina Mauro. Bom dia, Angélica. Bom dia. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia que está começando agora, por essa semana que está começando agora. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos essa semana em suas mãos. Nos alegramos, Pai, pela sua doce e inigualável presença. Graças te damos porque sabemos que o Senhor sempre nos ouve. Muito obrigada, Pai. Que honra é saber que nós falamos e que o Senhor ouve a nossa oração. Obrigada, Pai, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo favor do Senhor sobre a nossa vida. Nós agradecemos, Pai, por o Senhor restabelecer, Pai, nossa saúde. Nós agradecemos, Pai, por o Senhor restabelecer todo o nosso ser, toda a nossa vida, Pai. Obrigada, Pai, por guardar, proteger e abençoar a nossa saída e a nossa chegada desde agora e para sempre. Que tudo que a gente for sair, Pai, encerrar ciclo e abrir e iniciar um outro, que seja uma despedida de paz e abençoada e também uma chegada de paz e uma chegada de bênçãos abençoada, Pai. Sabemos, Pai, que toda boa dádiva vem do Senhor. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor nos olha com amor, o Senhor nos convida para um relacionamento genuíno com o Senhor, o Senhor nos convida e nos chama para perto, Pai. Obrigada por nos acolher com tanto amor, Pai, e nos mostrar o verdadeiro significado do amor. Nós queremos, Pai, nesse dia reafirmar que nós queremos, precisamos e dependemos, Pai. E não apenas isso, Pai. O Senhor é bem-vindo nas nossas vidas, Pai. Nós queremos, Pai, dizer, Pai, que sem Ti não somos, Pai. Que o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é a nossa grande fonte, Pai, de tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida, de tudo aquilo, Pai, que nós desejamos, de tudo aquilo, Pai, que nós temos, Pai, que queima no nosso coração, de sonhos e sonhos e sonhos que nós sabemos, Pai, que pode parecer muito distante, mas nós sabemos que o Senhor, Pai, nos deu a visão e nós nos agarramos nela, Pai, na certeza, Pai, de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Muito obrigada, Pai, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Nós também agradecemos, Pai, pela renovação da nossa mente, que é feita diariamente através da nossa oração, através da leitura da sua palavra, através de escutar a sua palavra, Pai. Muito obrigada, Pai, por falar conosco. O Senhor, Pai, é a nossa grande alegria. Nós te amamos, te louvamos, te bendizemos e toda a nossa oração é feita
em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Bom dia, queridos, tudo bem? Esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos e exultemos nesse dia. Esse é o dia que o Senhor fez. Esse é o dia que o Senhor agiu, amados. Sim, dia 24 de março de 2025 é um dia muito especial, porque não haverá outro. Não teremos outro dia, 24 de março de 2025. Então essa é uma grande oportunidade. Imagina um caderno com uma página em branco, você olha para ela e você pensa, esse dia vai ser escrito. Esse dia vai ser totalmente novo. Esse dia eu vou escolher deixar para trás, nesse dia, o que realmente eu preciso deixar para trás, o que eu preciso perdoar, o que eu preciso trocar minha mente, o que eu preciso tirar do meu coração, o que eu preciso amar, o que, quem, seja lá o que for, esse é um dia maravilhoso, é uma página em branco, amados. E se você quiser, literalmente, pegue um caderno e escreva tudo aquilo que você deseja para seu dia, para sua vida, para essa semana, e consagre tudo ao Senhor, consagre os seus planos ao Senhor, e eles serão bem-sucedidos. Lembrando sempre, amados, que muitas vezes a gente está numa determinada estação, ou fase, ou ciclo, como você queira chamar, mas é inegável que assim é a nossa vida e assim também a nossa caminhada com o Senhor, feita de estações, feita de ciclos. Quando a gente cumpre, aprende, entende o que a gente precisa ali naquele ciclo, a gente avança, a gente vai para outra estação. E assim nós vamos, amados. Então, somos abençoados ao sair, somos abençoados ao chegar. E tão importante quanto chegar é o sair, né, amados? Então, que seja abençoado ao sair, abençoado ao chegar. E todos os dias são oportunidades maravilhosas. De repente, amados, você notou, você observou, acordou e viu que você anda pensando muito, exageradamente, numa determinada situação que pode estar acontecendo na sua vida, ou de repente ela nem está acontecendo, mas você acha que ela pode acontecer, então você está ali pensando naquilo, e você de repente também está pensando muito em alguém exageradamente. Pense. Amados, tudo da nossa vida com Deus é equilíbrio. Então pare e reflita sobre isso. Está exagerado com qualquer coisa na sua vida? Entregue isso nas mãos de Deus, peça ajuda para Ele, acorde, saia desse ritmo que você está ali no automático, pensando numa pessoa de noite, noite e dia, de noite, noite e dia. Você já falou com ela, você deseja o melhor para ela, você ora por ela, você já orou por ela, você já entregou a vida dela nas mãos do Senhor e pediu para Deus cuidar, para Deus ajudar, para Deus auxiliar. Mas você nota que ainda assim, vira e mexe, você vem pensando naquela pessoa. Acorde, amados, entregue nas mãos do Senhor e siga a sua vida, porque temos muitas coisas para pensar, muitas pessoas para ajudar, inclusive, amados, pensar nas coisas do Senhor, pensar nas coisas da nossa vida. Mas muitas vezes, amados, as pessoas estão ali e com aquelas sugestões que a gente sabe que vem de fora e não de dentro. Olha aquela pessoa, olha isso, olha aquilo, olha, de repente você está ali pensando na vida daquela pessoa. De repente você entra no Instagram daquela pessoa, fica vendo tudo da vida daquela pessoa. E depois você se incomoda, porque aquela pessoa não posta tanta coisa. E aí vem vindo, mas você queria que ela postasse, você queria acompanhar a vida daquela pessoa de noite, noite e dia. O que aquela pessoa está fazendo, o que aquela pessoa está comendo, o que aquela pessoa, para onde ela está indo viajar, o que não sei o quê. O que está acontecendo no casamento dela, com os filhos dela, com tudo na vida dela. Amados, isso diz respeito ao Senhor. Diz respeito ao Senhor, só que muitas vezes a gente tem que ficar atento, amado, porque nós podemos ficar presos em armadilhas de comparação, armadilhas de achar que a vida do outro é melhor do que a nossa, então eu não quero viver a minha, eu quero ficar vendo o que o outro está fazendo, o que ele está comendo. Nós de repente podemos ficar presos, amados, em sugestões. Olha lá, a vida daquela pessoa está muito melhor. Olha lá, aquela pessoa bem mais nova que você. Onde é que está a vida dela? Onde é que está a tua? Então Deus, amados, nos deu uma vida, que é um presente maravilhoso, para que a gente cuide dela da melhor maneira, para que a gente, sim, olhe para os lados, ajude as pessoas com misericórdia, com compaixão, estendendo a mão, orando por estas pessoas. Mais, amados, nós precisamos entender que a vida daquela pessoa é dela e é Deus com ela, Deus que vai cuidar daquela situação.
E nós, amados, olhamos para o Senhor e de repente pode ser uma pessoa que você ama muito, uma pessoa que você quer muito quer bem, e você de repente está preocupada, pode ser um outro cenário. Você de repente pode estar preocupada com aquela pessoa por alguma coisa que ela está passando. Então, amados, ore, ore e ore e ore e ore de novo por essa pessoa, amados. Entregue tudo nas mãos do Senhor. Mas lembre-se que tudo na vida com Deus é equilíbrio. Se nós estamos orando, clamando ao Senhor, mas a gente não consegue girar a nossa própria vida, a gente não consegue rodar a nossa vida, a gente não consegue fazer as coisas da nossa vida, porque Deus nos deu uma vida para a gente cuidar dela da melhor maneira. Isso aí está em desequilíbrio. Você está se deixando de lado, você está deixando a sua vida de lado por causa de uma outra pessoa. Então, sempre, amados, nossa vida é com Deus, colocando Deus no centro, Deus em primeiro lugar e nós na sequência, amados. E assim nós vamos vivendo a nossa vida com Deus, sempre Ele em primeiro lugar. E tudo na nossa vida é equilíbrio, amados. Veja, de repente você está numa fase que você se abandonou, que você se deixou completamente por alguma coisa que alguém fez, que alguém falou. E aí, de repente, você olha e você acha que aquela pessoa está avançando muito, que a vida dela está muito ali na frente. Amados, cada um tem uma jornada, cada um tem um tempo. Olhe para a sua vida, cuide da sua vida, cuide do seu jardim. Vai regando as plantinhas e Deus vai fazer florescer. Vai orando, vai dando o seu melhor. Esteja no momento presente, porque quando a nossa mente começa a rodar no automático, a gente não está no momento presente, a gente está vivendo tudo, menos o aqui e o agora. A gente está vivendo cheio de preocupação amanhã, que é justamente o que Jesus disse que não era para a gente fazer. Não se preocupem com o amanhã. Então, muitas vezes, a gente está ali tendo Nossa, por que eu falo muitas vezes, tantas vezes, amados? Porque é exatamente, literalmente assim que acontece. Muitas vezes na nossa vida, a nossa mente vai sendo levada. E a gente está ali sem controle, sem prestar atenção, sem observar, sem estar presente. E aí vai indo. E a nossa mente é muito criativa, amados. Muito criativa. Ela começa a criar coisas, situações, diálogos que nunca nem aconteceram, talvez nunca nem venham a acontecer. Então, se a gente for usar a nossa mente, que seja para o bem, que seja para algo bom, para algo que a gente sabe que a gente está pensando, para algo que a gente sabe que a gente está com a nossa mente criativa, criando coisas boas. E lembrando do versículo que eu falo aqui quase todas as lives, aquilo que eu mais temia aconteceu. Então, reflita sobre isso, amados, como isso acaba atraindo para a nossa vida, porque está tudo na mente. Você fica ali pensando naquilo, e de noite, noite, dia, vai atrair aquilo para sua vida. Então, que seja uma coisa boa, que seja uma coisa alinhada com a palavra de Deus, que seja uma coisa onde você sabe que Deus está ali junto com você e diga para Ele: se o Senhor não estiver comigo, eu não quero. Eu quero que o Senhor esteja comigo em tudo que eu for fazer. E consagre, mais uma vez eu vou dizer, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então consagre, entregue a Ele tudo que você vai fazer, tudo que você pretende fazer. Consagre, entregue ao Senhor. E lembrando sempre, amados, que o tema da nossa live hoje é... Um parêntese. O tema da nossa live hoje é Deus nos chama para perto, Ele nos acolhe e não nos rejeita, amados. Então, lembrando que os versículos... E o tema da nossa live hoje, né, amados? Porque muitas vezes é fácil a gente se deixar enganar, amados. É fácil a gente se deixar levar por uma repressão. Regras que vêm de fora, regras que vêm de homens. Mas a transformação completa, amados, ela vem do Espírito Santo. E é muito diferente, amados, quando a gente tenta oprimir, quando a gente tenta reprimir aquilo dentro da gente, fazendo um esforço sobrenatural que a gente tenta sufocar alguma coisa dentro de nós. E, amados, todas as vezes que a gente tenta sufocar, na tentativa de agradar a Deus, eu quero agradar a Deus. Eu entendi que isso aqui não agrada a Deus, então eu vou sufocar aquilo ali, eu vou abafar aquilo ali dentro de mim, eu vou reprimir aquilo ali dentro de mim, na tentativa de agradar a Deus fazendo isso. Uma hora, amados,
É inevitável com tudo que a gente faz dessa forma, forçada, tentando sufocar. A gente vai se anulando, se anulando, se anulando, porque quer agradar outras pessoas, porque que o fulano vai pensar, o outro vai pensar, que Deus vai pensar, e a gente vai se anulando, se anulando, se anulando, sufocando, 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 e uma hora, amados, é inevitável. Aquilo ali, buf, sai pra fora, volta, como a gente vai guardando coisa no saco, no saco, no saco, vai guardando tudo ali no saco, no saco, no saco, uma hora que aquilo ali não aguenta, não resiste, explode, explode, vai tudo, cada peça para um lado, tudo que a gente colocou ele vai para um lado. Amados, a transformação, ela vem gradual pelo Espírito Santo, amados, é natural que vai acontecendo. Não é, vou me sufocar aqui para me anular. Nossa, eu vou isso aqui, graças a Deus, então. Não é isso, amados, não é isso. Ore, entregue nas mãos do Senhor, peça ajuda para Ele. E Ele vai te ajudar, amados. O Espírito Santo sabe como nos conduzir a toda a verdade para que a gente vá deixando as coisas naturalmente. Porque Deus quer que a gente tenha uma vida plena, plena em Cristo, amados. E Ele, amados, nos chama para perto. Ele nos acolhe com amor. Ele não nos rejeita. Vamos ver alguns versículos. Tem muitos, mas vamos ver 3 que falam sobre esse assunto, amados. Deus nos chama para perto, nos acolhe com amor, mesmo sabendo quem nós somos, mesmo sabendo tudo que a gente fez, mesmo sabendo tudo que a gente está tentando oprimir, reprimir, sufocar dentro de nós para tentar agradar alguém, para tentar agradar uma sociedade, para tentar agradar isso, para tentar agradar todo mundo. E até muitas vezes uma visão distorcida do que a gente entende que é agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Tem uma conversa pura, verdadeira, genuína, de coisas que você realmente gostaria de ver mudado, transformado na sua vida. Peça ajuda a Ele, sem máscaras, sem viver um personagem, colocando exatamente quem você é, seus sentimentos, seus pensamentos, sem medo, sabendo que você está sendo ouvido, ouvida por aquele que acolhe com amor, por aquele que nos escolheu antes da fundação do mundo, por aquele que antes mesmo da gente nascer, olhou para cada um de nós e falou, você vai nascer, eu vou te escolher. Eu vou te escolher. Ele nos teceu no ventre da nossa mãe. Ele tem um plano perfeito para a nossa vida, amados. Então se aproxime dele com coragem, com ousadia, com amor. E não na tentativa de viver uma vida... eu só quero ser perfeito para Deus. Quero ser perfeito para impressionar a Deus. Quero ser perfeito. Ele sabe, amados. Ele sabe tudo a nosso respeito. E isso é tão lindo da nossa caminhada com Deus. Que mesmo a gente, com as nossas falhas, Ele nos olha com amor, Ele nos chama para perto. Basta a gente ver, amados, ler a Bíblia e ver Jesus a todo momento acolhendo as pessoas que chegavam para perto dele. As pessoas, não importa o que aquelas pessoas tinham feito, as pessoas chegavam na esperança de ter ajuda, na esperança de que Ele fosse ser resposta, na esperança de que Ele fosse curar. E Ele simplesmente, amados, fazia isso pelas pessoas. E esse amor recebido por elas fazia com que a vida delas fosse completamente transformada e mudada. É esse amor de Jesus que nos acolhe nas nossas falhas, que nos acolhe nas nossas tentativas, né, de sermos perfeitos. Nossa, eu sou perfeito, eu não erro. Amados, quem somos nós, amados? Jesus nos conhece exatamente. E essa é a grande beleza também de Jesus, de nos acolher exatamente assim, com aquele pacote de erros, pacote de fingimento muitas vezes, de tentar fingir para os outros, para todos, inclusive para Deus, uma vida perfeita e tenta agradar a Deus e assim a pessoa vai se anulando. Amados, Deus nos deu dons, talentos, características, personalidade únicos, exclusivos. Todos nós temos a nossa digital única. Se alguém tentasse passar por você, não vai conseguir, porque é única. É única, Ele te fez único. E Ele te deu dons e talentos únicos. Ele te fez um ser humano
único. Não tente ser outra pessoa, amados. Não tente sufocar, porque assim você vai se anular e vai viver uma vida completamente infeliz, completamente amargurada, azeda, infeliz, uma vida cheia de sonhos, cheia de planos, onde você brilhava, mas você começou por regra de homens, por coisas distorcidas da verdade do evangelho. Você começou a se anular, se sufocar, suprimir, se reprimir. E aquilo ali vai inflando, inflando, inflando. E a pessoa já não consegue mais ver alegria na vida. Amados, vai conhecer Jesus de perto. Vai ver para a liberdade que Jesus nos chamou. E assim mesmo Ele nos chama para perto, Ele nos acolhe com amor, Ele não nos rejeita, amados. É exatamente assim. Tem gente que tenta ajustar a vida antes de começar a orar, de ter uma vida com Jesus. Amados, quem faz isso é o Espírito Santo. Ele que vai nos conduzindo a toda a verdade. Ele que vai, assim que a Bíblia nos diz, e é assim que acontece na nossa vida. Ele que vai nos instruindo e dizer qual é o caminho que a gente vai seguir. Vamos lá, amados. Salmos 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. E de repente você está se sentindo exatamente assim nesse momento. Chegou um ponto da sua vida que você fala, meu Deus, cadê aquele brilho? Cadê aquela alegria de viver? Cadê aquela pessoa que tinha alegria, alegria que ria todos os dias? Eu nem lembro a última vez que eu dei uma gargalhada, eu nem lembro a última vez que eu ri, eu nem lembro a última vez que eu sorri para a vida com fé, crendo que a vida sorri de volta para mim. Eu nem lembro a última vez que eu fui tão eu mesmo em algum lugar, em alguma mesa, com alguma pessoa, inclusive nas minhas orações, eu nem consigo me lembrar a última vez que eu fui eu mesmo, sem máscaras. Amados, hoje é um convite de Deus para que você volte a ser essa pessoa, como você é, tirando máscaras e clamando a Deus, orando, colocando tudo na mesa, entregando tudo nas mãos do Senhor, tudo aquilo que você está tentando sufocar do seu próprio jeito, com as suas próprias mãos. Entregue nas mãos do Senhor, porque esse trabalho de transformação é feito pelo Espírito Santo, é pela graça de Deus, não é por esforço nosso, é pela graça que nos alcança, é por tudo que Jesus já fez, já foi pago, já está quitado. E muitas vezes a gente tenta fazer de novo algo que Jesus já fez. E o que a gente está dizendo? Não, que Jesus fez, a obra de Jesus não foi perfeita, não foi completa, então eu preciso ajudar, eu preciso fazer de novo, eu preciso me sacrificar de novo, preciso ajudar, preciso me meter, preciso colocar aqui a força do meu braço. Então é pela graça, você entende que é pela graça, pela fé você recebe tudo que Jesus já fez. Então você se alegra na certeza de que o melhor está guardado para você, de que é pela graça transformadora do Evangelho, de tudo que Jesus já fez, que tudo vai sendo transformado. Não é pelo seu esforço, não é pela força do seu braço, não é tentando se sufocar, porque assim você vai anular quem você é e você tem dons, características específicas, uma personalidade específica que Deus já te deu, Ele colocou, está tudo aí dentro de você. As suas habilidades já estão aí dentro. E Deus, quando você entrega tudo nas mãos do Senhor, Deus te dá as habilidades, Ele te desenvolve para você lidar com essa expansão. João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. O próprio Senhor Jesus está dizendo, eu jamais rejeitarei. Eu jamais rejeitarei. Então você sente, queima no seu coração, você conhecer mais a Jesus. Você, nossa, eu queria muito conhecer esse Jesus que todos falam, que liberta, transforma, quebra as cadeias, nos chama para a liberdade, que nos ama com amor perfeito. Esse, eu quero conhecer esse, o verdadeiro Jesus. Eu quero conhecer verdadeiramente, profundamente o verdadeiro Jesus. Veja, amados, Ele jamais vai te rejeitar. Porque é tão lindo essa vontade de conhecer Jesus, amados. É uma resposta ao próprio chamado dele. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O convite está de pé hoje. E eis que estou à porta e bato.
E aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e cear com ele e ele comigo, o convite do nosso Senhor Jesus. Continue de pé. E ele está de pé hoje, então queima no nosso coração e a gente dá esse passo, a gente já sabe que foi Jesus mesmo que nos chamou para perto dele, amados. Então se alegre, porque Jesus com você, amados. Todos podem ir embora do seu barco, mas Jesus não. Jesus tem que continuar ali, amados. Jesus tem que continuar ali na sua vida. Então se alegre e mantenha ele ali, juntinho de você. Transforme a sua mente e vai conhecer o verdadeiro Jesus. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. O próprio Senhor Jesus disse isso, tá? João 6,37. Note, amados, que de repente você tá aí sem graça de falar com Deus. Você tá aí agora, depois de ter feito isso ontem, depois de ter agido da maneira que eu agi ontem. Amado, Jesus nos acolhe. E quem vier conversar com ele, assim como está escrito, todo aquele que meu Pai me der, vier a mim, eu jamais rejeitarei. Então não importa o que de repente você está aí se culpando, se machucando, se ferindo, se punindo com as próprias mãos, Jesus já sabe, o convite dele é que você vá para pertinho dele, ele vai aliviar, ele vai te acolher com amor. Pode todo mundo, amados, de repente você está passando por uma fase, todo mundo está aí te apedrejando, todo mundo está te falando coisas horríveis, mas você vai ser acolhido por Jesus. Se você for com seu coração verdadeiro, sem querer fingir alguma coisa que você não é, sem querer fingir ser alguém que você não é, mas verdadeiramente com seu coração genuíno, colocando as suas fraquezas, suas dores, a sua vontade de ser transformado, a sua vontade de ser restaurado, de ter sua vida nova, feita nova, novamente. Vá, e você vai ser acolhido com o amor único, inigualável de Jesus. E para encerrar, Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu vou até falar mais uma vez, Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amados, a Bíblia, é a palavra de Deus, nos diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, por que é que você está aceitando a condenação de uma outra pessoa, de outras pessoas que estão ali? Ah, você isso, você aquilo, você fez isso, que toda hora passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Tem gente que olha para sua cara e faz questão de lembrar daquilo que aconteceu não sei quanto tempo atrás. A pessoa olha para você e parece que ela só vê isso. Tá na hora, amado, de você rever as pessoas que você anda encontrando, que você anda deixando aí na sua vida. Mas ainda, amados, que essas pessoas falem isso, saiba que muitas vezes, normalmente, nem vem dela. Ela nem sabe que ela está sendo usada. Nós sabemos por quem? Para justamente nos lembrar toda hora, você isso, hein? Você que ele rotula, tenta colocar esse rótulo. A gente sabe que rótulo sai na água, né, amados? Então nós somos quem Deus diz que nós somos. Essa é a nossa identidade. Nós não vivemos por rótulos que podem sair na água. Nós vivemos numa identidade eterna em Cristo Jesus. Então essa identidade está firmada na rocha, que é Jesus, e ela vai sendo aprimorada a cada dia. Então veja, muitas vezes não vem nem de outras pessoas. Muitas vezes vem nós mesmos nos condenando, nos machucando, nos ferindo por algo que a gente fez ou falou. Liberte-se disso, amados. Foi para a liberdade que Jesus nos chamou. Vou dizer mais uma vez, foi para a liberdade que Jesus nos chamou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quebrei as correntes que te prendiam. Tudo isso está na Bíblia, amados. E eu vou até ler mais uma vez Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, para a liberdade que Jesus nos chamou. Conheça Jesus, não regras de homem, mas Jesus, amados. O poder do Espírito Santo, transformando você, transformando a sua própria vida. Para de se machucar, de se ferir com as próprias mãos. Se abra para a transformação de Deus. Se abra para a transformação que Deus quer fazer. Porque Ele está te chamando para perto, Ele sabe o que é melhor para a sua vida. E a transformação vem de forma natural. Quando vê, você está ali
dando passos e passos e passos, e daqui a pouco você está correndo, e daqui a pouco você está pegando voo, daqui a pouco você está voando, voando, voando alto como águia, porque aqueles que esperam no Senhor voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. E quando você imaginar, quando você menos olhar, você vai estar lá na frente, alçando voos cada vez maiores, assim como a águia, amados. E a águia não se deixa intimidar, a águia não se curva, amados. Então você mantém a altura que Deus te chamou, amados. Para de se minimizar, de se menosprezar, de se colocar abaixo, de achar que você não é digno, de que você não é capaz. O que Deus diz a nosso respeito é muito diferente, amados. Você precisa se enxergar como Deus enxerga você. E abra seu coração e peça para Deus te ajudar e te mostrar, porque com certeza vai acontecer. E pare de se oprimir, de se reprimir, de se sufocar, porque isso vai gerar uma anulação da sua própria personalidade. Vai chegar um momento que você vai olhar para o lado, para o outro e falar, e agora, meu Deus do céu, quem sou eu? Eu não sei mais quem sou eu. Eu não lembro a última vez que eu ri, eu não lembro a última vez que eu fui verdadeiramente feliz. Eu nem lembro a última vez que eu achei alegria nas coisas simples da vida. A felicidade é simples, amados. E você vai chegar a um ponto de tanto se oprimir, se reprimir, se sufocar, se anular, que você vai olhar para um lado e para o outro e falar, meu Deus, quem sou eu? O que eu estou fazendo com a minha própria vida? A quem que eu estou tentando agradar? Se a gente deve agradar, pensar sempre agradar a Deus, amados. E Ele é nosso Pai amoroso, que está de braços abertos, esperando que a gente dê esse passo em direção a Ele. Porque Ele não vai impor, amados. Ele não impõe. Ele faz um convite, o que é muito diferente. Convites são feitos e você pode aceitar ou você pode não aceitar. Ele não está impondo nada, mas Ele está convidando. E o convite pode ser aceito para você viver os melhores dias da sua vida. Uma transformação, uma jornada de transformação. Onde você e Deus e você. Meus amados, queridos, preciosos, essa foi nossa palavra do dia. Será. Que Deus os abençoe de forma grande, poderosa, vigorosa. Sorria para Deus. Sorria para a vida, amado. Chega. Chega de se anular. Chega de se sufocar. Você é amado e amada por Deus. Você tem dons, talentos, uma personalidade única que Ele te deu, que Ele te presenteou. Então aceite o convite dele. Um beijo para todos vocês. Nos vemos amanhã aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Em nome de Jesus. Se alegre, amados. Olhe para o alto. Na certeza de que grandes coisas estão por vir. A glória de Deus, ela vem degrau por degrau. E Deus é nosso socorro bem presente na hora da adversidade. Queridos, tenham todos uma semana abençoada. E até amanhã. Obrigada a todos vocês que acompanharam a live agora aqui no Instagram. Vocês que vão acompanhar depois, seja no Instagram, seja no YouTube. Muito obrigada. E fiquem pertinho, bem agarradinho em Jesus. Liane, amém, minha querida. Obrigada, viu? Recebo com alegria e gratidão em nome de Jesus. Obrigada, Rubi, precioso do seu Jesus, por colocar os nossos versículos de hoje. Lígia, Jarbas, amém, comente, querido. Joyce, Rosângela, Jarbas, amém, meu amigo querido. Obrigada para você também, viu? Isa, Laurice, Casey, Joyce, Yara, Denise, Jéssica, Ana, William, Natália, glória a Deus, queridos. Alana, Humberto, Marcinha, Caroline. Oi, Carolzinha, tudo bom? Priscilinha, Lídio, Luiz, Renatinha, Andréia, Ciele, Everton, Simone, Lucas. Oi para você também, querido. Tiago, Rogério, Chay, Josi, Gabriel, Franklin, Joelma, Rafaela, Nájila,
Amém, minha querida. Que a saúde do Fabiano seja completamente restaurada em nome de Jesus. Deus te abençoe também, querida Joelminha, Diogo André, Graziele, Pastora Marli, JV Raul William, Juliane, Edenilson, Márcia, outra Márcia. Deus abençoe, queridos. Um beijo até amanhã em nome de Jesus.